Você fez uma aquisição, pagou um múltiplo alto, apresentou o deck para o conselho cheio de sinergias. Mas deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você capturou esse valor ou ele está sendo destruído agora? Pouca gente fala isso, mas na verdade é simples. 70% do ROI de um M&A não morre na negociação, ele morre na pós-aquisição. É na PMI que o jogo é ganho ou perdido. E hoje eu vou te mostrar como capturar na prática as sinergias de um M&A com foco financeiro e geração real de equity. A integração falha não explode de uma vez, ela corrói o valor lentamente. O que normalmente acontece? Cada empresa continua operando como se nada tivesse acontecido. Times financeiros trabalham em silos, processos não conversam, relatórios batem e a cultura resiste à mudança. Enquanto isso, o custo sobe. Antes de cortar, o custo dobra. Duplicidade de equipe, duplicidade de sistemas, duplicidade de fornecedores, duplicidade de escritórios. E o pior, o board não percebe porque não existe visibilidade financeira em tempo real. É exatamente aqui que entra a PMI. PMI não é TI, não é RH, não é integração organizacional. PMI é uma metodologia de realização de valor. Ela unifica sistemas, políticas, dados, relatórios para acelerar a captura de sinergias de custos, receitas e garantindo que o valor da aquisição apareça no caixa. O primeiro passo é a harmonização de política financeira. É aqui que surge a pergunta que quase ninguém responde rápido e o suficiente. Qual será o novo padrão financeiro do grupo? Qual sistema de custeio vai vencer? O ABC da adquirida ou o custeio do adquirente? Como será alocado os custos indiretos? Qual a política de capitalização? Qual a política de reconhecimento de receita? Sem isso, você nunca terá um PNL confiável. Por isso, o plano de contas precisa ser unificado. Um plano limpo, comparável e consolidável. Você não consegue comparar unidades, você não consegue gerir e muito menos capturar sinergias. E o segundo pilar da integração é o sistema ERP. É aqui que vai o erro clássico. Empresas passam 18 meses discutindo o ERP. Qual será a arquitetura de TI do grupo? Quem migra para quem? O que será desligado e quando? Enquanto isso não acontece, o que você tem? Licenças duplicadas, software redundante, dados inconsistentes e decisões baseadas em feeling, não em números. ERP não é só tecnologia, ERP é uma infraestrutura de decisão financeira. Em uma operação no setor de serviços, a sinergia prometida no deal era clara, 10 milhões em 24 meses. Bonito no papel, lento na prática. O que fizemos? Implementamos um painel de sinergias chamado Synergy Tracker. Cada sinergia virou uma linha financeira real, centro de custos, responsável, meta mensal, captura acumulada e desvio de tempo real. Nada de PowerPoint, era gestão financeira viva. O resultado de se esperar em 24 meses, 90% de sinergia capturada em 15. Por quê? Porque a gestão passou a enxergar os desvios no momento em que eles surgiam. Duplicidade em folha, cortada. Escritórios redundantes, encerrados. Contratos sobrepostos, renegociados. Sinergia não foi esperada, ela foi executada. PMI não pode ser um projeto de TI. PMI é um projeto de realização de valor financeiro. Se você comprou uma empresa, você não comprou apenas o faturamento. Você comprou a possibilidade de sinergia, crescimento, margem. Se você não capturar isso rápido, o mercado vai precificar você para baixo. Ponto muito bacana também de se pensar quando está fazendo um processo de pós-integração em M&A é sempre pensar no cálculo fácil que consolida o M&A. 1 mais 1 tem que ser 3. Então, no momento que você realiza a aquisição, assina o SPA, comemora, a gente sempre fala aqui de estourar o champanhe, você começa a pensar em como fazer com que todas essas sinergias sejam capturadas. Ou seja, você vai ter que analisar se faz sentido ou não manter todos os funcionários numa operação. Você vai ter que analisar toda a questão documental. Vocês provavelmente vão utilizar 2 sistemas diferentes. Vamos supor o SharePoint e o Google Drive. E faz sentido pagar assinatura para os dois. Conseguir consolidar o ERP em um só. Manter todos os contratos, manter tudo de uma forma alinhada para evitar que o custo tenha uma duplicidade. A grande tese que o M&A traz é um crescimento alto, com uma margem alta e um risco baixo. Para nós termos esse risco baixo e termos o pilar do equity voltado para o seu negócio, nós temos que sempre conseguir capturar as sinergias da operação. Não faz sentido fazer uma aquisição e no momento de integração negligenciar isso. Se você acaba fazendo isso, você entra na conta das 70% de operações que acabam falhando e não capturando as sinergias. Então, para que o seu negócio faça sentido, que você tenha um crescimento alto, uma margem alta e um risco baixo, sempre prepare o processo de pós-integração antes do fechamento. Quando a gente tem toda a trilha
feita e construída, o caminho acaba ficando mais fácil. No momento de negociação do contrato entre os advogados, os próprios sócios, acionistas e donos do negócio já devem estar conversando para verificar e construir a trilha de como será feita o processo de pós-integração quando a assinatura for finalizada do contrato. Esse plano que é construído normalmente se chama plano de 100 dias. Então, durante os próximos 100 dias, tanto a empresa adquirida como a empresa adquirente vão se juntar, vão se unificar e vão conseguir compilar e juntar todos os processos, todos os custos, tudo que pode ocasionar uma duplicidade de custeio para conseguir reduzir, aumentar a margem, aumentar a receita e diminuir o custo. Mas muito se fala também nesse processo de pós-integração sobre custos, sobre receita, sobre o 1 mais 1 igual a 3. Entretanto, um ponto que é muito negligenciado nessa etapa do negócio é a parte da cultura. É muito difícil conseguir integrar uma cultura totalmente diversa de outra no momento de pós-integração. Então, isso também deve ser verificado durante todo o processo negocial. Não adianta uma empresa um pouco mais arcaica, vamos dizer assim, uma empresa familiar com 80, 70 anos de idade, adquirir uma startup disruptiva, onde tanto o trabalho prestado como a forma que ele é feito durante o dia é 100% diferente da adquirente de 80, 90 anos. No momento de uma pós-integração, no momento de juntar os funcionários de A com B, isso pode causar atrito, conflito, demissões. Então, tudo isso tem que ser analisado anteriormente à própria assinatura do contrato. No processo de auditoria, se levantam alguns pontos relacionados à própria política de cultura do negócio, aonde os assessores, advogados e contadores e os próprios sócios e acionistas do negócio vão verificar se existe ou não possibilidade de integração com essa cultura. Como todos sabem, cultura é a espinha dorsal de toda empresa. É o que traciona e faz as pessoas que estão lá quererem trabalhar e fazer o negócio crescer. Então, se funcionários de A estão felizes, estão trabalhando no negócio com uma política de cultura totalmente diversa da cultura de B, que é a adquirente, no momento de integração pode ser que os funcionários não se adaptem muito bem, o que faça cair o rendimento, ter demissões em massa. Isso faz com que tenha uma possibilidade de reduzir o próprio faturamento, tem um rombo orçamentário, pagamento de rescisões. Então, isso é um ponto que deve ser muito levado em consideração na hora de uma análise de possibilidade de integração antes da assinatura do SPA. Nós lideramos o processo de pós-integração com foco financeiro, garantindo que as sinergias de custeio e receita sigam o cronograma estipulado. Se você está em um processo de aquisição ou alguma operação de M&A, fale conosco que nós vamos desenhar a sua matriz e capturar as sinergias e transformar o M&A em valor real para o seu negócio.